Palavra de hoje: personagens de um mover de Deus. Parte 1. Parte 1. 2 Samuel, capítulo 6. Em 2 Samuel, nós temos a descrição do dia em que Davi resolveu trazer a arca para Jerusalém. A arca era o móvel mais importante do tabernáculo. Os irmãos sabem, só relembrando você, o tabernáculo tinha quantas partes, irmãos? 3 partes, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era a parte mais exterior, onde todos os judeus podiam entrar. O lugar santo já era a parte mais íntima, somente o sacerdote poderia entrar. E dentro do lugar santo ainda tinha uma outra parte, que era o santo dos santos. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ok? Muito bem. No átrio tinha 2 móveis, que era o altar de holocausto e a bacia de bronze. Depois, entrando mais dentro do tabernáculo, no lugar santo, tinha 3 móveis. Tinha o candelabro, também chamado de menorá, tinha o altar de incenso e tinha a mesa dos pães da preposição. Mas, separando o lugar santo dos santos, tinha um véu, um tecido. Não era um véu feito de voal, era um tecido bem espesso, pesado, é mais parecido com uma divisória. E separava o lugar santo dos santos. E aí no santo dos santos tinha apenas um móvel, que era a Arca da Aliança, que era uma caixa, não é? Um retângulo de meio côvado, de 1 côvado por 1 côvado e meio, coberta, ela era de madeira, recoberta de ouro. Por cima tinha uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. E em cima do propiciatório tinha a estátua de 2 anjos, 2 querubins com as asas abertas, um voltado de frente para o outro. E era do meio das asas desses querubins que Deus então falava. Ali era o lugar da sua habitação. Portanto, a Arca da Aliança simbolizava a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Você sabe, Deus está em todo lugar. A Bíblia fala que Deus é onipresente. Significa que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. É por isso que a Bíblia diz: se subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Se tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá o Senhor vai estar me esperando. Porque o Senhor está em todo lugar. Mas esse atributo de Deus, de onipresença, é chamado de presença imanente. Significa que Deus está, mas não significa que Ele se manifesta. Ok? É a presença imanente de Deus. Agora, existe algo mais precioso e mais poderoso, reservado para o seu povo, os seus filhos, que é a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é quando você tem a percepção, você sente o toque do Espírito, o seu coração é tocado, a glória de Deus te envolve, você se derrama diante do Senhor, não é? Alguns sentem calafrio, outros choram, não é? Alguns caem, outros riem. Há muitas manifestações que podem acontecer quando a presença de Deus se manifesta. Amém, meus irmãos? Muito bem, nós somos povo do Senhor, ok? Nós estamos entre aqueles que têm o privilégio de desfrutar da sua presença manifesta. O problema é que muitos não ligam para isso, não se importam com essa presença manifesta. Eu quero dizer para você que eu me importo profundamente com isso. Participar de qualquer coisa, fazer qualquer coisa sem ter o selo da presença do Espírito Santo, para mim é morte, é uma religião vazia. Então não importa o que eu estou fazendo, eu estou sempre invocando e orando e dizendo: Senhor, manifesta o teu Espírito. Então, se estou numa reunião como essa, eu quero ter presença de Deus no nosso meio. Se eu vou sentar para aconselhar alguém, eu quero presença de Deus no aconselhamento. Se eu estou na minha casa, mesmo tendo comunhão com os irmãos, eu quero ter presença de Deus. Por isso, nós temos o costume de orar por tudo. Nós oramos pelo jejum, uma coisa meio louca, né? O jejum é para orar, mas nós oramos para abençoar o jejum.
né? Jamais fazemos uma comunhão, um lazer, sem orar pelo lazer, porque até no lazer nós queremos desfrutar da presença de Deus, sentir constantemente o nosso coração fluindo rios de água viva. Quantos concordam que isso é precioso e poderoso? Bom, é sobre isso então que o texto fala de maneira alegórica. Para isso você tem que entender que a arca da aliança simboliza a presença manifesta de Deus. Vamos ler, verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Onde é que estava a arca, meus irmãos? Na casa de Abinadab. E quem estava levando o carro de boi com a arca em cima era Uzá e Aiô, seus filhos. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Eu quero trazer a arca. Eu estava trazendo a arca, mas agora eu percebi que não está correto, tem algo errado. Como é que eu vou trazer a arca? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Bom, esse aqui é o primeiro momento. Depois, a Bíblia fala que Davi entendeu a maneira certa de levar. E aí do verso 12 até o final do capítulo, nós vemos uma outra cena totalmente diferente agora, de Davi também levando a arca, mas agora não mais em carros de boi, mas nos ombros dos levitas, e ele estava celebrando, e nós vemos que a sua esposa, Mical, o viu dançando diante do povo, e o desprezou no coração por causa disso. Esse aqui é um quadro simbólico do mover de Deus, e nesse mover nós temos 4 personagens. Hoje eu não quero me deter nos 4. Os 4 personagens que aparecem no texto são Uzá, Obed-edom, Davi e Mical. Cada um deles participou do mover de Deus de uma maneira. E é interessante que o resultado do mover de Deus na vida de cada um foi diferente. Uzá tocou na arca e morreu. Obed-edom, por outro lado, a arca ficou na casa dele 3 meses e ele foi abençoado com toda a sua casa. Um morre, o outro é abençoado. Davi se alegrou, estava feliz de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Enquanto isso, a sua esposa ignorou a arca e desprezou Davi por aquela manifestação exuberante de alegria. E a Bíblia fala que por causa disso ela ficou estéril e nunca teve filho na sua vida inteira. Vê como é que são as coisas? Para cada um aconteceu algo. Por quê? Porque as coisas de Deus não são neutras. Não há neutralidade espiritual. Então, nós precisamos de nos posicionar a respeito de cada uma delas. O mover de Deus é o mesmo, mas ele tem consequências, efeitos distintos na vida das pessoas. Então, eu costumo dizer que é mais ou menos como a cera e o barro. Quando o sol bate na cera, a cera derrete. Mas quando o sol bate no barro, o barro endurece. O sol é o mesmo, mas ele produz efeitos contrários em materiais distintos. A culpa não é do sol, a culpa é da natureza de cada material que está debaixo do sol. Entende o que eu estou dizendo? Deus é o mesmo, sua presença é a mesma, sua unção é a mesma, mas é preciso termos atitude apropriada
para sermos todos como a cera na presença do sol. Nós queremos nos derreter, nos quebrantar na presença de Deus. E não ser como aquele barro que diante do sol se fecha e se endurece. Entende? Porque isso depende da nossa postura, da nossa atitude. Muitas pessoas às vezes vêm para uma reunião como essa, ou vão para a célula, e eles ficam pensando que a presença manifesta de Deus ali depende só do líder. Ou se ele vem para uma reunião como essa, ele fica pensando que depende só do pastor ou dos pastores. Mas isso porque não compreendeu ainda a visão do Novo Testamento, onde todos nós somos sacerdotes. Entendeu o que eu estou dizendo? Todos nós somos sacerdotes. Então todos nós temos que ter encargo pela presença de Deus. O problema é que alguns de nós vêm e ficam indiferentes. E a sua indiferença simplesmente apaga o Espírito. Não permite o Espírito agir com liberdade. Então, esses 4 personagens, você vê, Uzá está em oposição a Obed-Edom. E Davi está em oposição a Mical. Hoje eu quero falar só de Uzá e de Obed-Edom. Vamos falar de Uzá. Quem é esse Uzá? E o que é que ele nos ensina? Bom, a primeira coisa que Uzá nos fala, Uzá aponta para aqueles que estão familiarizados com as coisas de Deus. Uzá simboliza aqueles que estão habituados com as coisas espirituais. A Bíblia fala que a arca estava na casa de Abinadab. Como é que a arca foi parar na casa dele? Alguém pode perguntar. A arca não tinha que estar no templo, no tabernáculo? Então como é que a arca foi parar na casa de Abinadab? Foi o seguinte, a Bíblia fala, lá nos primeiros capítulos de 1 Samuel, nos dias em que Eli era ainda juiz em Israel, que os filisteus vieram pelejar contra Israel. E aí, Ofni e Finéias, que eram filhos dele, tiveram a ideia de pegar a arca e colocar na frente de batalha, como se a arca fosse um amuleto. E eles pensaram, vamos colocar a arca na frente da batalha, porque aí vamos ter vitória. Como se Deus fosse uma coisa que a gente usasse, como se Deus não fosse pessoa. Muita gente tem uma ideia das coisas espirituais como sendo algo que é coisa, entende? É uma energia, mas não é, Deus é pessoa. Você não pega as coisas de Deus e coloca lá como amuleto e você força Deus a usar, Deus a abençoar. Foi o que eles fizeram, mas aí aconteceu o que eles não esperavam. Os inimigos venceram a batalha e levaram a arca embora para a terra deles, para a terra dos filisteus, para a cidade de Asdod, era uma das 5 cidades filisteias. A Bíblia fala então que a arca chegou ali e eles colocaram a arca dentro do templo do Deus deles. O Deus deles chamava-se Dagon. E eles colocaram a arca lá de frente de Dagon. No outro dia de manhã eles acordaram, quando entraram no templo, o que tinha acontecido? Dagon estava caído diante da arca. Eles pegaram Dagon e colocaram no lugar dele de novo. No outro dia, eles foram entrar no templo, quando chegou lá, estava pior. A Bíblia fala que Dagon estava caído com a cabeça e os braços cortados. Porque isso é um símbolo, que na presença de Deus, todo o poder do diabo é quebrado. E eles ficaram assustados com aquilo. E ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, a Bíblia fala então que Deus mandou uma praga no meio deles. E a praga que Deus mandou no meio deles foi uma praga de úlceras. Na sua Bíblia está escrito úlceras, mas a palavra no original hebraico é hemorroida. Eles ficaram atormentados com aquilo. E eles não sabiam o que fazer. E aí chamaram lá os seus feiticeiros, os seus sacerdotes, e disseram, o que nós fazemos agora? Eles disseram, tem que mandar a arca de volta para Israel. Mas como que a gente manda de volta? Aí eles disseram, pega um carro de boi, que não foi usado ainda, e coloca também 2 vacas para conduzir esse carro, que também nunca tiveram que puxar um carro. Mas essas vacas têm que ter cria, elas têm que estar amamentando o bezerro. E vocês vão colocar essas 2 vacas para puxar o carro, coloquem a arca em cima do carro. Se depois que você colocar a arca no carro, as vacas forem seguindo em direção a Israel, vamos saber que foi Deus que fez isso mesmo e nós tínhamos que realmente devolvê-la. Mas se as vacas vierem atrás dos seus bezerros, você sabe, vaca quando está amamentando, ela fica atrás do bezerro. Ninguém separa ela do bezerro. Se elas vierem atrás do bezerro,
Aí vamos saber que não tem nada a ver com Deus, foi coisa do acaso. Mas você conhece a história, eles fizeram como os sacerdotes deles mandaram, e as vacas foram mugindo em direção a Israel, mostrando que era Deus que tinha feito. Aquela notícia espalhou-se por todo Israel. A maneira como os filisteus tinham feito, o que eles tinham realizado, e como eles colocaram a arca num carro de boi. E aí a arca chegou num lugar chamado Kiriat Jearim. E ali, ao invés deles levarem a arca de volta para o tabernáculo, que estava noutra cidade chamada Siló, eles pegaram a arca e levaram para a casa de um cidadão chamado Abinadab. Por que colocou a arca lá? Ninguém sabe. Eles apenas escolheram Abinadab para cuidar da arca. E um dos seus filhos ficou responsável de vigiar a arca. E você sabe quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? Está lá em 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos, era para ser algo provisório, mas como ninguém se importava, como ninguém ligava para a arca, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Mas aí nós chegamos agora aqui, em 2 Samuel capítulo 6, e nós lemos que Uzá era filho de Abinadab. Olha o que diz o verso 3, 2 Samuel 6:3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, estavam fazendo o que, meus irmãos? Guiando o carro. Uzá era filho de Abinadab. É só você juntar agora as informações. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Uzá, ele era um soldado do exército de Israel. Então ele deveria ter mais de 20 anos de idade. Não deveria ser muito mais de 20. Talvez 24, 25, ninguém sabe, mas não era muito mais. Não é? Ele era filho de Abinadab. Eu pergunto para você, Uzá foi criado na casa desde pequenininho, vendo a arca da aliança, sim ou não? Sim, porque ficou 20 anos. Desde que ele se entende por gente, a arca está na casa dele. Ele nem se lembra quando foi que a arca chegou ali, porque ele era muito novinho. Então a arca sempre esteve ali. A arca sempre fez parte da mobília da casa. A casa estava lá e tinha a arca. Ele sabia que era de Deus. O pai dele explicou que aquele negócio era de Deus. Mas era só mais um móvel. Ele cresceu brincando, correndo ao derredor e com a arca ali na casa dele. Qual foi o resultado disso? Ele tornou-se familiarizado com as coisas de Deus. Sabe uma das coisas mais sérias que existe? É quando você fica acostumado com as coisas de Deus, a tal ponto que você acha que elas são comuns. Já viu essa conversa? Ah, já viste mais na igreja. Como é que foi o culto hoje? Já ouvi essa palavra. Ah, tem gente sendo curada? Sempre tem. Como é que foi? Alguém caiu? De vez em quando uns caem mesmo. O que aconteceu? Porque não, tudo é comum. Nada mais envolve. Nada mais toca. Porque desde pequeno eu estou acostumado a participar de célula. Desde pequeno estou acostumado a participar de encontro. Eu sei que você chegou agora, você deve estar muito empolgado. Mas eu estou aqui, nem me lembro quando eu cheguei. Eu acho que já nasci aqui no prédio da igreja. Nem me lembro quando eu cheguei. Estou aqui minha vida inteira. Então, isso torna você alguém acostumado com as coisas de Deus. Aí você fala, pastor, isso é bom? Infelizmente é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. Quando você se torna familiarizado, filho, você não atribui importância mais. Você não liga mais. Você pode estar pensando que eu estou falando aqui para aplicar exclusivamente para filhos de crente, né? Sim, porque os filhos do crente, eles estão familiarizados com as coisas de Deus desde criança. Mas sabe, isso acontece, ou pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode, no decorrer dos anos, ficar tão acostumado que nada mais nos atrai, nada mais nos toca. Você não liga simplesmente. Você não se importa. Por quê? Está familiarizado. A presença de Deus já não traz nenhum fascínio sobre você. Já não tem mais aquele coração tenro, quebrantado, aberto para receber de Deus. Essa é uma das coisas terríveis que acontece. É por isso que existe tanto espírito de tédio. Por isso que nós temos tanta criança emburrada. Por quê? Por que ela está tão emburrada? Porque está entediada. O que produziu o tédio? Familiaridade.
Nossa, Davi chega dizendo, vamos trazer a arca. E Davi pega então 30.000 pessoas, todo mundo com pandeiro, com pau batendo no outro, com harpa, com trombeta. E Davi diz, vamos trazer a arca da casa de Abinadab, vamos levar para Jerusalém, vou começar meu reino. Eu quero com a arca, eu quero com a presença de Deus. Qual você acha que foi a atitude dos filhos de Abinadab? Eu não estou entendendo que grande coisa é essa de Davi. Que alegria toda é essa? Deve ter algo errado com Davi. Toda essa exuberância, dançando diante da arca, não é? Pulando. Que alegria toda é essa? Por que ele está sentindo isso tudo e eu não estou sentindo nada? Entendeu o que eu estou dizendo? Vê a diferença? Agora, por causa da familiaridade, a Bíblia fala então, que Davi colocou a arca no carro de boi. Por que ele colocou no carro de boi? Colocou porque os filisteus tinham feito isso. Ao invés de ir olhar na palavra de Deus como é que a arca deveria ser levada, ele seguiu o exemplo dos ímpios. Ele seguiu o modelo de descrente. Mas pastor, não funcionou? Esse é o problema da mentalidade de muitos irmãos. Essa mentalidade funcionalista. Se funciona, deve ser de Deus. Presta atenção, não era de Deus e funcionou. Por que funcionou? Porque os filisteus não conheciam a Deus. Não conheciam a palavra de Deus, não tinham revelação de coisa alguma, então eles fizeram segundo a sua intuição carnal, e Deus deixou, porque era o máximo que eles podiam fazer. Davi não tem essa desculpa. Davi tem que seguir aquilo que está na palavra de Deus. Quando nós resolvemos seguir modelos do mundo, seguir padrões do mundo, quando nós achamos que a maneira como o mundo faz tem que ser também replicada, repetida na vida da igreja, o risco é de correr esse que Uzá correu. Uma hora os bois tropeçam. E Uzá, que estava acostumado com a arca, resolveu segurar. Eu não sei se ele já tinha feito aquilo alguma vez na vida. Eu não sei se ele já tinha feito aquilo alguma vez na vida, de tentar segurar a arca. 20 anos na casa dele, pode ter acontecido em algum momento de alguém ter esbarrado. Pode ter acontecido de algum momento alguém ter feito algo que não deveria ser. E parece que nada tinha acontecido, não é? Mas naquele momento, a Bíblia fala que os bois tropeçaram e ele foi irreverente. Segurou a arca. Por que ele resolveu segurar a arca? Porque é coisa comum. Não é coisa tão séria assim. É só a arca da aliança que está aqui. Eu nem entendo por que essa alegria toda de Davi. Brincou com coisas sérias. É muito comum a gente ver pessoas lidando também com as coisas espirituais de maneira irreverente. Porque está acostumado com elas. Eu já vi tanta gente orando em línguas que eu consigo imitar direitinho alguém orando em línguas. Mas quando você imita alguém orando em línguas, meu filho, você está tocando na arca. Quantas vezes eu tenho visto pessoas que simplesmente ignoram o que Deus está fazendo por completa falta de respeito à presença de Deus. Respeito. Mas eu estava numa reunião, Deus estava movendo tão poderosamente. Movendo. Depois da palavra, os irmãos foram tão tocados, tanta gente chorava. Choro sentido, profundo. Mas aí, a gente começa a orar com as pessoas, e tem gente que está fazendo outra coisa. E aí, tem alguém caído, ele sai pisando em cima, como se não fosse nada. Entende? E ele começa a conversar com o outro, bem alto, perto do outro que está chorando diante de Deus. O outro de cá está aqui orando em línguas, e ele falando com o irmão, escuta fulano, a gente vai almoçar onde hoje mesmo? Agora mesmo está acabando, só esperando acabar de orar com o povo aqui. Mas acho que eles não vão orar para todo mundo não, que o povo está aqui caído. Já preparou? Separou a mesa? Eu fico pensando, o que ele está fazendo? Nada. Ele está querendo agredir alguém? De forma alguma. Uzá não queria agredir ninguém. Pelo contrário, Uzá estava fazendo algo louvável. Ele estava querendo proteger a arca. Mas ele estava sendo irreverente, desrespeitoso. Sabe o que leva as pessoas a serem desrespeitosas? É familiaridade. Está acostumado. Quando está acostumado, aí tudo é comum. E você sabe, isso apaga o espírito. O espírito está movendo, para de se mover. As coisas estão acontecendo, para de acontecer. Por quê? Porque Uzá resolveu segurar na arca de maneira indevida. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que valorizam a presença de Deus e que têm esse encargo profundo de guardá-la, de respeitar quando Deus está movendo na vida de alguém do lado. Apresentação pastor Aloísio Silva.